Eu tô apostando que o GAC Aion Y vai ditar a tendência da volta triunfal das minivans para o mercado. Será? O Aion Y é um carro exemplar em vários aspectos. Espaço interno, acabamento, nível de tecnologia. Mas será que dá para confiar? E que marca é essa, afinal? Fica aqui no vídeo para saber tudo sobre o primeiro elétrico daqui do canal. Para quem fica na dúvida se a GAC é uma marca confiável, se liga. A Guangzhou Automobile Group fabrica para o mercado chinês os carros da Toyota, da Honda, da Mitsubishi. Se essas marcas tradicionais confiam, quem sou eu e quem é você para não confiar? Bom, ela tem várias linhas de modelos e esse aqui é da linha Aion. Os Aion são os modelos 100% elétricos da GAC. Além do Y, a marca chegou no mercado com o V, o ES e lançou recentemente o UT para brigar com o BYD Dolphin e Geely X2. Os híbridos são os SUVs GS3 e GS4. E os elétricos esportivos mais tecnológicos são os Hypertech, como o HT, que tem portas traseiras no estilo asa de falcão, e o SSR, aquele super esportivo de 1.224 cavalos que estava no salão do automóvel. Aí a pronúncia é GAC mesmo, viu? Não vem chamar de GAC, porque a marca não quer ser confundida com a Jaque. O Aion Y para mim é o modelo mais interessante da GAC. Ele tem todas as proporções de uma minivan. O capô é bem curtinho, inclinado, quase no mesmo ângulo do para-brisa. Ele tem a lateral bem chapadona, a traseira reta, a carroceria toda é bem alta. E como ele é elétrico, ele tem a liberdade de design para ousar em vários aspectos. Por exemplo, ele não precisa de uma grade dianteira convencional. Então aqui na frente é bem lisão, bem fechado. Só esse espacinho aqui atrás dessa abertura para refrigerar as baterias e os freios. E ele também tem essa assinatura luminosa que a marca gostaria que fizesse a alusão à asa de anjo. Para mim, principalmente nos carros mais claros, o contraste me faz pensar naquelas bandas de black metal nórdico, que os caras pintam o olho assim. Enfim, e a lateral é chapadona, mas não é sem graça porque a marca colocou esses elementos prateados emoldurando a caixa de roda. Então tem aqui na dianteira com essa imitação de saída de ar. Continua mais ou menos aqui na base da porta, vai até o paralama traseiro e fica muito legal dessa cor, combinando com a cor preta. Nas outras cores mais convencionais fica meio apagado. Ele também tem esse elemento aqui que fica apagado na cor preta, fica melhor nas outras cores. Enfim, cada cor tem uma combinação melhor. E aqui na traseira tem o típico elemento de assinatura luminosa, que é a barra de lanterna que vai de uma ponta até outra. E a carroceria é alta, mas a altura do solo não. Ele está bem próximo para maximizar o espaço interno, considerando ainda ter uma bateria no assoalho. E também para maximizar o conforto, o perfil dos pneus é relativamente alto, considerando que essa roda é de 18 polegadas. E por todas essas proporções, se não tem outro carro por perto, nem dá para perceber que ele é tão grande assim, e eu acho isso muito legal. Carro que parece menor do que realmente é, costuma me conquistar. Essa cor preta também ajuda a esconder um pouco o tamanho e, claro, fica legal com esses detalhes em prata para contrastar. E ele também tem as cores básicas branco, prata e cinza, mas as mais legais que a marca oferece são amarelo e verde. E o tamanho todo que ele esconde é 4,53 m de comprimento, 1,87 m de largura e 1,65 m de altura. E mesmo assim, com esse tamanho inteiro, o espaço interno ainda surpreende, porque são 2,75 m de entre-eixos, maior do que a maioria dos sedãs médios e uma das consequências vantajosas de ser elétrico, entre outras que eu vou explicar depois. Com esse tamanho inteiro, eu pensava que o porta-malas ia ser um pouco maior, mas não é tudo isso. E ele dá 3 opções de acesso. Você pode apertar o botão na tampa, na chave, ou chegar perto de uma forma meio constrangedora. Meio suspeito, mas funciona. Aqui ele tem 361 litros, mais ou menos como os SUVs de entrada, mas ele dá a opção de você descer o fundo ou tirar tudo que tem aqui, o cabo do carregador, o esquema para consertar o pneu, se furar, né, com o selante e o compressor. Mas ele também dá a opção de você rebater os bancos e com todos eles rebatidos você chega a 1.650 litros. Isso aqui é o que mais surpreende todo mundo que conhece esse carro. Olha o espaço aqui atrás. Aí, outro detalhe importantíssimo. Olha o quanto que abre essa porta, quase 90 graus. Com o banco ajustado para mim, eu poderia morar aqui atrás, mas eu acho que mesmo se eu tivesse, sei lá, 2 metros só de perna, ainda ia continuar bem espaçoso.
Vou colocar o máximo para trás que ele vai, para ver se faz muita diferença. Mas eu acho que não. Olha isso, continua muito espaçoso aqui. Ele tem o porém de ter as baterias aqui embaixo, então a perna fica mais alta do que o normal, mas ainda assim dá para esticar bastante, fica bem apoiado aqui. E essa é uma das vantagens dos carros elétricos. Como ele não tem um motor a combustão, a carroceria, a cabine, pode explorar o máximo a capacidade do carro, porque as rodas podem ficar bem nas extremidades. Então mesmo carros pequenos conseguem ter entre-eixos relativamente grandes, e quem se beneficia disso são os ocupantes. Outra característica excelente é o assoalho plano, então dá para ir de um lado para o outro, dá até para deitar aqui sem problema. E o acabamento aqui atrás é muito bom, considerando, né, que é um carro não dos mais caros, mas ele está bem parecido com o que oferece lá na dianteira. Couro nos bancos, couro nas portas. Ele tem a saída de ar aqui atrás, bolsos para colocar coisa atrás dos dois bancos, que não é tão comum. E um apoio de braço com porta-copo, que eu achei bem sólido, bem firme. As bebidas não vão cair daqui tão fácil. Ah, e mais um detalhe que reforça a percepção de espaço é... olha o tamanho dessas janelas. Elas são gigantes lá na frente aqui atrás. E se você abrir o teto panorâmico inteiro, parece que está dentro de um aquário. Ah, e se você quer ver mais carros elétricos aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e se inscreve porque tem muita coisa legal por vir. E aproveita e comenta aí que carro elétrico você compraria. E aqui na frente tem muita coisa interessante. Eu vou mostrar o meu ponto de vista. Como, por exemplo, o couro, que é o mesmo lá de trás. Texturas diferentes e tem esse detalhezinho de tecido aqui. Apesar de não ser o melhor dos couros, pelo menos tem variedade. E a GAC teve a manha de colocar aqui no topo do painel também, que por sinal é muito sólido. Não parece que é oco como a maioria dos carros. E os materiais caprichados continuam aqui na porta também, que tem esse plástico emborrachado. E até as imitações de alumínio são muito boas também, meio texturizada. E aqui na frente você tem a opção de iluminação interna, e você pode até escolher a cor que aparece nesses fachozinhos. Lá atrás não tem isso, mas é legal que dá uma vibe diferente, principalmente à noite. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi a solidez desse console central. Depois que eu descobri que ele é suspenso, ele não tem, né, montagem, fixação aqui. A tampa do porta-treco aqui é amortecida e tem um espacinho considerável. Mas o apoio de braço vai lá no fundo e também tem uma tampa bem sólida. Os faróis, todos comandados por aqui, todas as opções. Os assistentes também todos aqui. Ar-condicionado, tem que entrar aqui para mexer, ajustar a temperatura. Você pode usar no modo econômico, você pode deixar com ar de fora, ar de dentro. E porque a tela concentra tudo, aqui as hastes já também não tem as funções esperadas. Por exemplo, a do lado esquerdo, que deveria ser para controlar os faróis, são só para o limpador de para-brisa e do vidro traseiro. E vira e mexe, eu quero mexer no limpador de para-brisa e eu acabo apertando aqui a manopla e colocando no N com o carro em movimento. Pelo menos ele me proíbe de fazer isso. Mas toda vez eu recebo a notificaçãozinha ali na tela, então demora um pouquinho para se familiarizar, mas é uma coisa que nem eu tô com o carro há menos de uma semana. Se fosse meu, depois de um tempo eu ia acostumar, mas não é porque eu me acostumei que o negócio começou a ficar bom. E ele também tem a função de piloto automático adaptativo, assistente de centralização na faixa, que eu demorei para descobrir onde ficava, e claro, como não tem botão físico para isso, fica concentrado aqui na manopla. Então se você der um toque para baixo, você ativa o piloto automático adaptativo, e se você der 2 e o carro conseguir ler faixas de forma clara, ele consegue ativar a centralização e deixar você bem estável na sua faixa. Mas é outra função que fica escondida e você tem que saber alguém que já explicou isso ou ir tentando e descobrir na sorte. Outro detalhe interessante dele é que aqui em cima ele tem uma entrada USB, que eu acho que a marca já pensou em criadores de conteúdo, ou talvez aquelas pessoas que colocam as dashcam no painel para ficar respaldada em caso de acidente de trânsito. E da mesma forma que ela atrás, aqui na frente, também é bem espaçoso. O espaço para o motorista e para o passageiro é muito bom. O banco do motorista tem os ajustes elétricos, mas eu senti falta de ajuste de profundidade da direção. Só é ajuste de altura,
e também não é muito amplo. E aqui em cima fica uma das funções mais atraentes do carro inteiro, que é o teto panorâmico. Olha que beleza. Ele tem 2 etapas de abertura, então o carro já é espaçoso, tem janelas enormes e ainda com o teto todo aberto. Parece que você tá realmente num aquário, nem sei mais que analogia fazer, mas é outro detalhe muito elogiável desse carro. A versão de entrada é a Premium, que já tem câmeras de 360 graus, sensor de estacionamento traseiro, retrovisores externos com aquecimento, sensores crepuscular e de chuva, teto solar panorâmico, ar-condicionado automático com ionizador e saída para o banco traseiro, bancos de couro e ajustes elétricos para o motorista, chave presencial, acionamento remoto do motor, freio de estacionamento elétrico, carregador de celular por indução e Android Auto e Apple CarPlay, com o cabo, claro. Essa aqui é a versão topo de linha, a Elite, que inclui alertas de mudança de faixa, ponto cego, colisão frontal, tráfego cruzado traseiro, frenagem automática de emergência e assistente de permanência e centralização na faixa, piloto automático adaptativo, retrovisor interno fotocrômico, assistente de farol alto, ventilação do banco do motorista, tampa do porta-malas motorizada e carregamento bidirecional. É bom para quando acaba a energia de casa, por exemplo. Ele ainda não teve um crash test oficial, mas ele tem os principais equipamentos de segurança e assistência ao condutor. E o fato de ser um elétrico com toda essa plataforma feita sob medida para isso, com a bateria na assoalho, já deixam a estrutura naturalmente mais sólida, o que significa que ele pode se sair muito bem num acidente, numa batida. Mas só dá para ter certeza disso quando ele realmente passar por um crash test em laboratório. E falando em plataforma, a do Ion Y chama GEP 2.0 e é o padrão de carros elétricos. A bateria fica aqui na assoalho, o que reduz o centro de gravidade, deixa o carro mais estável nas curvas e também ajuda a absorver as vibrações e os ruídos de rodagem. E aqui fica o motor elétrico no eixo dianteiro, o que significa que ele tem tração dianteira, e ele tem 204 cavalos e 22,9 kgfm a 0 RPM. Nenhum SUV de preço similar e tamanho similar tem toda essa potência aqui, então ele tem grande vantagem nesse aspecto. Aí aqui dá para ver os reservatórios de fluido de arrefecimento e até uma bateria de 12 volts convencional para o funcionamento dos acessórios. Agora vamos ver como ele anda. Aqui é o volante, o Ion Y demonstra as outras vantagens dele e uma delas é o rodar, que é bem sereno, porque como ele não tem motor, ele não tem causa de vibração e muito ruído, mas em contrapartida não tem motor para esconder o som do pneu no asfalto, do vento passando pela carroceria. Então as marcas de carros elétricos têm que caprichar muito nisso, melhorar muito o coeficiente aerodinâmico desses carros, e o do Ion é só 0,278, que é bem baixo, mesmo com essa carroceria avantajada dele. E essa é uma das vantagens de não ter a grade dianteira abertona, que causa bastante turbulência. Então é bem suave, bem tranquilo dirigir esse carro. A suspensão dele é bem competente também, absorve bastante as irregularidades. O nível de acabamento interno, como eu já mostrei, é muito bom, é tudo muito sólido. Isso também ajuda a absorver as vibrações e as irregularidades do piso e os ruídos. E ele também tem a direção bem esperta, até mais do que eu esperava, principalmente considerando o perfil alto dos pneus. Ela deixa a dirigibilidade do carro equilibrada entre o uso na cidade e na estrada. E uma das vantagens é que faz até o carro parecer menor do que ele realmente é. A aceleração instantânea do motor elétrico é interessante por um tempo e deixa a gente até um pouco folgado no trânsito, porque você sabe que você consegue explorar qualquer brechazinha, então você consegue ganhar muito tempo de forma fácil, mesmo com um carro desse tamanho. Eu usei ele a maior parte do tempo no modo Eco, que para mim é o ideal para ter respostas boas, que ele vai sempre ter, mas também para esticar ao máximo a autonomia e a eficiência dele. O problema disso é que na estrada você fica limitado a 130 km por hora e você nem percebe que está chegando nisso, porque não faz barulho nenhum, então o carro chega de forma bem, sem fazer esforço, na velocidade limite, e de repente você percebe que o carro dá uma segurada, mas é claro que o carro precisa fazer isso para a bateria durar o máximo possível, porque é nas velocidades altas que gasta mais. Então na maior parte do tempo que eu usei ele, mostrou aqui no painel kWh por 100 km rodados, ficou na faixa, cheguei no mínimo de 14 e até ao máximo de 19. Que é quantos kWh da bateria gastou rodando 100 km, né? Essa é a estimativa. Esse número é sempre resetado quando desliga e liga o carro, mas aqui fica a medida das viagens cumulativas,
e o número que está mostrando é 19,7 kWh por 100 km rodados. Então as últimas pessoas que pegaram esse carro também usaram um pouquinho mais. O ideal, que é considerado bem eficiente, é perto lá dos 14 mesmo. Só que como a gente tem que pegar a estrada, acaba consumindo mais. Eu preferiria que fosse uma medida equivalente à tradicional, quilômetros por litro, que seria quilômetros por quilowatt-hora. Aí o número seria entre 7 e 5 km por quilowatt-hora. Quilowatt-hora por 100 km significa que quanto menor, melhor. Quilômetro por quilowatt-hora significa que quanto maior, melhor. A bateria tem 63,2 kWh de capacidade. A autonomia pessimista, que é a do Inmetro, é 318 km. A otimista é a NEDC, New European Driving Cycle, que promete até 490 com uma carga. Diferença enorme. Nesse meu tempo com ele, eu rodei mais ou menos 330 km com cada carga de bateria, que é bem próximo do pessimismo do Inmetro, mas eu peguei bastante estrada, então quem costuma rodar a maior parte do tempo na cidade, que é geralmente a proposta, né, o uso desse carro, dá para passar com uma certa tranquilidade dos 360 km por carga de bateria, que eu acho bem razoável. Vou aproveitar para mostrar que ele tem duas opções de carregamento. Essa aqui é a mais comum, de corrente alternada, que a potência aceita é mais ou menos 6,6 kW, mas, como esse caso aqui, complementa com esses pinos de baixo, que é para o carregamento rápido, aí ele aceita até 75 kWh, e aí nesse caso pode carregar de 20% a 80% da bateria em mais ou menos meia hora, é bastante coisa. O problema é que nem sempre você vai encontrar um carregador que aceite toda essa potência, que entregue tudo isso, apesar do carro aceitar. E outra, mesmo que o carregador entregue toda essa potência, se tiver mais de um carro usando o ponto inteiro de recarga, toda a energia vai ser distribuída entre todos os carros. Então é muito raro você poder recarregar na potência máxima disponível. Então pode contar com pelo menos aí 1h30 para recarregar a bateria inteira. Fora que a recarga rápida tem uma tarifa maior de energia. Eu gastei R$ 57,00 e pouco para ir de 29% a 66% de bateria e ganhei mais ou menos 180 km de autonomia. Era bem menos do que eu esperava, considerando que a bateria estava na faixa ideal de 20% a 80%. Então demorou mais para carregar menos, mas ainda assim fica mais barato do que conseguir 180 km de autonomia com modelo a combustão, que você vai gastar pelo menos uns R$ 100 para rodar a mesma coisa. E o custo pode ficar mais baixo ainda se você tiver num horário melhor, com tarifa de energia elétrica mais baixa, se você ter o carregador em casa, que você pode colocar em qualquer horário, fica mais conveniente. A minha situação foi complicada porque esse carro não é meu, eu estou me adaptando a essa situação. Mas se o carro fosse meu, eu já estaria preparado para isso e ia ter sido muito mais tranquilo. E apesar de todos esses detalhezinhos, eu cada vez mais fico interessado em ter um elétrico para mim, diferentemente do que os entusiastas dizem. Aliás, diferentemente dos que se dizem entusiastas que pensam, mas como você pode gostar de carro e querer carro elétrico? Cada vez fica mais claro para mim que carro elétrico é a solução mais racional possível para 90% das situações de uso. Você pode ser entusiasta de carro e simplesmente apreciar a tecnologia e a conveniência de, eu chego em casa à noite, coloco o carro na tomada, ele fica carregando lá com uma taxa mais barata de energia elétrica, no dia seguinte eu uso mais um pouco, ou eu posso simplesmente usar durante a semana inteira, chegar no fim de semana e plugar numa tomada de carregamento rápido e o carro vai estar zerado para rodar na outra semana também. Então é muita vantagem, muita conveniência, com baixo custo, se você se programar direito, e com uma tecnologia que está constantemente evoluindo. A questão da poluição também é muito importante, e é até um estudo que a Volvo fez, comparando os carros a combustão e elétricos, desde a produção até completar 200 mil quilômetros rodados, e os elétricos, claro, foram 60% menos poluentes nesse período inteiro. Ou seja, quanto mais a gente compra carro elétrico, menos os carros a combustão, que a gente tanto ama, vão ser o alvo favorito de ódio da sociedade. E essa situação seria a cereja do bolo, porque os motores a combustão continuam sendo desenvolvidos, ganhando novas tecnologias, ficando mais eficientes, ainda mais agora com o desenvolvimento dos combustíveis sustentáveis, de captura de carbono e renováveis. Então tudo isso está dando uma sobrevida para o motor a combustão, o que significa que o futuro é muito promissor. E na OLX você já encontra vários Ion Y anunciados, além de um monte de outros carros elétricos usados. Então se você quer comprar o seu primeiro carro elétrico, baixe o app da OLX. Mas e as baterias desses carros usados? Pois bem, elas vão estar praticamente novas,
porque a bateria depende de vários ciclos completos de descarga e recarga. E é quando o carro vai até 0% e de 0% a 100%. E isso quase nunca acontece, porque a tecnologia aqui é muito parecida com tecnologia de bateria de celular. Só que com o celular é muito mais comum a gente deixar ele descarregar 100% e quando carrega vai até 100% a maioria das vezes. Aqui não, ele precisa de milhares de ciclos completos para ela realmente perder capacidade. E tem vários relatos de carros usados elétricos chegando até 500 mil quilômetros rodados, com a bateria que ainda consegue entregar 60%, 70% da autonomia original. Então, mesmo depois de rodar tanto tempo, ainda não chegou na situação em que todas as recargas já estragaram a capacidade dela. Então demora muito para um carro elétrico usado deixar de fazer sentido. E mesmo quando a bateria deixa de servir para carro, ela pode ser reutilizada para guardar energia para gerador, ela pode ser reciclada para se tornar uma bateria nova depois. E isso torna o elétrico menos agressivo ao meio ambiente também, já que diminui a necessidade de extrair os minerais do solo. E como elas são modulares e continuam evoluindo e barateando, eventualmente você vai poder trocar a sua bateria original por uma melhor, que vai ocupar o mesmo espaço do seu carro e você não precisa comprar um carro novo por isso. As possibilidades são muitas. Depois de fantasiar sobre tudo isso, vamos voltar para a realidade. Os preços. O Ion Y 2027 na versão Premium, que é a de entrada, custa R$ 175.990 e esse aqui, o Elite, custa R$ 187.990 e a FIP deles é R$ 158.000 e R$ 165.000 respectivamente. Então, o GAC Ion Y é um carro bom? Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Você sabe de algum carro que entrega esse nível de espaço interno, tecnologia, equipamentos, conforto e potência na faixa dos 170 a 190 mil reais? Se você sabe, comenta aí embaixo porque eu não sei. E só o fato de terem lançado a mais nova minivan do mercado já é motivo suficiente para eu dar uma chance. Agora comenta aí se um carro elétrico faz sentido para você. Eu quero ver os argumentos, hein? Tchau!